Na semana passada, no final de semana passada, teve o retiro de homens, e nós estivemos lá. E esse final de semana é o retiro das mulheres, por isso a falta das mulheres na igreja. Então, nós estamos com as mulheres em retiro, retornando ainda hoje, depois do culto, amanhã estarão aqui conosco. Mas nós cremos que Deus tem algo interessante, algo importante para falar aos nossos corações essa noite. E eu gostaria de estar ministrando algo bem rápido, bem tranquilo, bem gostoso para nós. E o tema da ministração é: ouça antes de falar. Por que isso? Porque, naturalmente, nós temos, é natural da pessoa, muitas vezes, falar, ver uma situação e falar e comentar, e muitas vezes nós não paramos para ouvir. E quando se trata de Deus, aí é coisa ainda um pouquinho mais pesada. Então, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, seus aplicativos, ou acompanhassem pela tela, pelo vídeo. Lucas 24, do 13 ao 35. Lucas 24, 13 ao 35. Não se assustem com o tamanho do texto, porque a mensagem é ultra curta. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali acontecem nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os quais estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão.
A gente ministrou essa palavra alguns dias atrás, mas Deus é o Deus soberano e Ele pediu para estar dando uma passada com uma outra forma, uma outra visão aqui. É interessante que fala de 2 discípulos. Se eram 2 discípulos, eram os 2 discípulos que caminharam com Jesus, viram tudo que Jesus tinha feito, todos os acontecimentos, milagres, ressurreição, cura, manifestação de todas as formas. Porém, eles estavam estavam voltando para casa exatamente no dia que Jesus tinha ressuscitado. E eles iam comentando, e aqui diz que eles iam conversando e discutindo sobre o que tinha acontecido. E eles estavam, segundo o texto, eles estavam desolados, estavam tristes, estavam chateados, desapontados com Jesus Cristo. Por quê? Porque eles estavam indo, Jesus chega ao lado deles e começa a ouvi-los, e eles estavam falando e discutindo, e Jesus perguntou: sobre o que vocês estão discutindo? Aí eles comentaram: você não sabe? Você é o único que não sabe o que aconteceu aqui? O que aconteceu em Jerusalém? Daí eles começam a falar de Jesus para Jesus. Era um grande profeta, eles, embora eles tenham caminhado com Jesus, eles tinham uma outra expectativa a respeito de Jesus. Embora tivessem visto, tivessem ouvido a Jesus, mas existia uma outra expectativa em relação. Eles queriam algo material. Eles estavam esperando que Jesus fizesse algo material, porque eles eram escravos dos romanos, eles queriam que Jesus tivesse vindo e viesse tirar a escravidão deles, na parte material. Mas Jesus veio tirar a escravidão da parte espiritual. Mas porque eles estavam falando, porque o coração deles estava cheio de tristeza, de amargura, de rancor. Eles não conseguiram notar que quem estava caminhando com eles naquele momento era o próprio Jesus. Eles caminharam com Jesus todo o tempo, esperando algo de Jesus. Aquilo não aconteceu e aquilo trouxe tristeza. Aquilo encheu o coração deles de tristeza, de amargura, porque Jesus não correspondeu com aquilo que eles esperavam dele. E aí Jesus chega no lado deles, começa a caminhar com eles estão ali conversando e discutindo, e por causa desse coração cheio, eles não conseguem notar que é o próprio Jesus que está no lado deles e caminhando com eles. E aí vem a pergunta de Jesus: o que eles estão falando? Eles conversam com Jesus, eles falam com Jesus a respeito do próprio Jesus e não conseguem ver que é Jesus que está com eles. Isso acontece quando temos expectativas erradas. Até caminhamos com Jesus, andamos com Jesus, vemos tudo aquilo que Ele falou, ouvimos a palavra dEle, cremos que vemos as coisas acontecerem, mas temos expectativas erradas, esperamos algo diferente da parte dEle, e quando aquilo não bate com aquilo que estamos esperando, abrimos mão de tudo e voltamos para a nossa casa, voltamos para os nossos afazeres. E eles falam ali, até ele falou que ressuscitaria, e hoje já deu 3 dias, as mulheres foram de manhã no sepulcro, viram, não tinha ninguém lá, e depois os nossos próprios amigos foram lá e verificaram aquilo que elas tinham falado, mas até agora não se viu mais nada. Aquilo que a gente esperava que ele fosse fazer para nós não aconteceu. Então, o detalhe é ir embora. E eles começam a caminhar com Jesus. Aí Jesus começa a falar dele mesmo, o que as Escrituras falavam. Do Gênesis, Jesus foi do Gênesis, aqui fala, ele começou do Gênesis até Malaquias, que fala do começo até os profetas. Ele começa a relatar, lembra lá na Torá, a Torá são os livros de Moisés, que lá Moisés fala que no Éden foi morto
um cordeiro para cobrir o pecado das pessoas, aquele cordeiro representava o Cristo. Em Êxodo, lembra daquela pedra que foi batida para sair água? Então, aquela pedra representa Cristo, e foi para cada livro da Bíblia, ele foi falando dele mesmo e o que significava cada parte da Bíblia. Então, quando eu e você lemos o Velho Testamento, nós precisamos encontrar Jesus Cristo nele. E toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, fala sobre Jesus Cristo. E o interessante é que eles estavam falando, enquanto eles falavam, eles não conseguiram observar que Jesus estava com eles. Porque o coração deles estava amargurado, estava triste, estava cansado, estava esgotado, estavam sem esperança nenhuma. Então, mesmo Jesus do lado deles, o coração estava tão cheio que eles não conseguiam observar que era Jesus. Mas é interessante, quando Jesus começou a falar, olha o que diz aqui. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Deixa eu só pegar um pouquinho antes. Eles comentam aqui, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus começa a falar a respeito dele mesmo, o que está no Velho Testamento a respeito dele mesmo. E não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles e todas as Escrituras. Então, quando Jesus começou a falar, eles pararam. Eles vinham falando. Quando Jesus começou a falar, eles pararam de falar e começaram a ouvir. Por isso que o tema da mensagem é: ouça antes de falar. Eles estavam falando e não conseguiam observar que Jesus estava ali. Quando eles pararam de falar e começaram a ouvir, lá no final, eles continuam caminhando, mas param de falar e só ouvem. E no final, diz assim, que no final da caminhada, Jesus dá uma de que vai embora direto. Ele fala: não, já é tarde. Presta atenção, ele diz assim, eles dizem para Jesus: fica conosco porque já é tarde, entra conosco. Aí Jesus entra e continua a falar, e ele pega o pão e parte. Quando Jesus parte o pão, eles notam que é Jesus que está falando com eles. E a partir do momento que eles percebem que Jesus está ali falando com eles, Jesus sai. E olha o que eles comentam. Olha o que eles comentam daí. Perguntaram um ao outro, da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Interessante, né? Eles vinham tão cheios de amargura, tão tristes, mas quando eles pararam para ouvir Jesus, a coisa começou a mudar, a situação começou a mudar. Então, primeiro ponto: do que o coração está cheio? Do que o teu coração está cheio? Você consegue ouvir a Jesus? Os corações daqueles discípulos estavam cheios de expectativas erradas. Por isso eles falavam muito e não conseguiam observar que Jesus estava com eles, que Jesus caminhava com eles,
que Jesus era aquele que tinha falado que morreria e ressuscitaria, e estaria ao terceiro dia juntamente com eles novamente. Mas a expectativa errada, o coração cheio de coisas que não eram a palavra de Deus, fazia com que eles não conseguissem ver que Jesus estava com eles. E do que está cheio o coração? Do que está cheio o nosso coração? Por que precisamos saber do que está cheio? Porque olha o que diz Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nós precisamos tomar cuidado do que está cheio o nosso coração. Porque quando está cheio de engano, cheio de tristeza, cheio de amargura, nós não conseguimos ver que Deus está conosco, que Deus caminha conosco, que Ele quer falar conosco. E aí começamos a falar aquilo que está cheio no nosso coração, começamos a olhar as situações, começamos a ver as amarguras, as decepções que temos tido, olhamos para a morte, para a tristeza, para a angústia, para a opressão, para a depressão, e não conseguimos olhar para Jesus que está no nosso lado, que está tentando falar conosco, que está nos falando a todo tempo, e a palavra dele diz que ele não nos desampara, ele não nos deixa só, ele está sempre conosco. Então, mas por que isso? Olha o que Tiago 3, 8 e 10 fala. Tiago 3, do 8 ao 10 fala. Diz assim: a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, quando o coração está cheio, ali, o versículo anterior diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E aqui diz que a língua, porém, ninguém pode domar. Agora vamos entender essa parte da língua e do coração. Diz assim em Lucas 6, 45. Presta bem atenção o que diz Lucas 6, 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por isso a pergunta do primeiro tópico: do que o nosso coração está cheio? A palavra de Deus diz que o homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que a língua, de volta no Tiago 3, 8 a 10, não preciso abrir novamente, mas daí vocês vão entender por que esse texto diz isso. A língua, porém, ninguém consegue domar. Quem que consegue domar? Se ninguém? Apenas o próprio coração. Porque diz assim: é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor, quando o Senhor domina o coração. E com ela amaldiçoamos os homens, quando só tem coisas más no nosso coração. Por isso que ele diz assim: o homem bom tira coisas boas, e o homem mau tira o mal que está em seu coração. E a boca só fala porque aqueles dois discípulos estavam ali falando e discutindo a respeito daquilo que tinha acontecido. Porque eles estavam com o coração amargurado, com o coração cheio de tristeza, de engano, cheio de amargura. Então, a boca deles só conseguia soltar isso. Aí, quando eles pararam e começaram a ouvir a Jesus e ouvir aquilo que a palavra de Deus falava a respeito de Jesus, eles mesmo comentaram depois: enquanto ele falava aquilo, não mexia dentro de nós, não começou a gerar algo diferente dentro de nós? Então, quando paramos de falar e quando esgotamos, tiramos tudo aquilo que está no nosso coração,
Quando começamos a dar ouvidos à palavra de Deus, começa a haver uma mudança. E quando diz ouvir a palavra de Deus, não é escutar a palavra de Deus, é ouvir, é dar atenção, é valorizar, é fazer com que ela entre no coração. A palavra, quando se refere coração na Bíblia, poucas vezes fala do coração, o membro do corpo, o órgão do corpo, mas uma maioria das vezes está falando do espírito. O nosso coração é o nosso espírito. Então, quando o espírito é um espírito cheio de coisas más, quando não é o Espírito Santo que domina, aí quando ainda não conseguimos ouvir a Deus, só sai aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso, o segundo ponto é, ouça mais a Deus. A situação daqueles dois só começou a mudar, eles só puderam perceber que Jesus estava com eles quando eles pararam de falar e deram ouvidos à palavra de Deus. A situação deles, a amargura deles, a tristeza deles, o descontentamento só começou a mudar quando eles pararam de falar e começaram a ouvir a palavra de Deus. Quando eles começaram a ouvir as palavras de Jesus, tudo mudou na vida deles. A situação deles mudou completamente. Tanto é que eles dizem assim para Jesus, quando chega numa curva lá, Jesus faz que vai embora, eles falam, não, vem porque já está tarde. Quer dizer, eles já tinham andado 11 quilômetros, já era tarde, já era hora deles se recolherem. Porém, a partir do momento que eles ouviram a Jesus, eles reconheceram que era Jesus, aquilo entrou no coração deles, aquilo mudou dentro deles, embora já fosse tarde. A palavra de Deus diz que eles saíram de lá e voltaram aqueles 11 quilômetros. E 11 quilômetros daquele tempo, para nós hoje, se nós saíssemos aqui a pé, daria lá na Alexandra. Hoje, para você ir para Alexandra, é tranquilo. Você pega a BR asfaltada, bonitinha, acesa, tudo tranquilo. Naquele tempo era caminho, escuro. Imagine você caminhar 11 quilômetros no escuro à noite. Por quê? Porque existia algo poderoso dentro deles e aquilo não poderia mais ficar guardado. Aquela tristeza da desistência de caminhar com Deus já tinha acabado. Aquilo já não é para eles, a princípio era tarde já não adiantava mais. Agora não, saem tarde da noite e eles precisam falar daquilo que tinha acontecido na vida deles. O fato deles terem ouvido a Jesus mudou a vida deles, e eles precisavam contar o que Jesus Cristo tinha feito na vida deles, que realmente Jesus Cristo tinha ressuscitado, que Jesus Cristo tinha mudado a vida deles. Aquilo que parecia ser tarde agora já não era mais. Aquele que era apenas um profeta agora já não era apenas um profeta, era alguém que tinha mudado a vida deles. E olha o que diz em Provérbios 8, 32 a 35. Provérbios 8, 32 a 35. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Olha que tremendo. Quando eu paro para ouvir a palavra do Senhor, quando eu encontro Ele, eu encontro vida. Para eles, para aqueles dois discípulos, já tinha acabado tudo, a esperança tinha acabado, eles estavam desistindo, eles abriram mão daquilo que eles estavam fazendo, estavam voltando para casa, para o seu dia a dia, mas a partir do momento que eles encontram Jesus, eles encontram vida. A partir do momento que eu e você encontramos Jesus, nós encontramos vida. Muda a razão do viver. Agora, aquilo que parecia tarde, estavam indo para casa para se recolherem, agora eles já não podiam mais ficar na casa deles, porque existia algo tremendo dentro deles que fez com que eles voltassem tudo aquilo que tinham caminhado para contar
algo tremendo para contar as boas novas. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos transmissores de boas novas. Essas boas novas é o próprio Jesus Cristo. A partir do momento que nós encontramos Jesus Cristo, tudo muda em nossas vidas. As decepções acabam, as tristezas acabam. Quando começamos a ouvi-lo, tudo muda. A nossa vida muda, o nosso interior muda, o nosso coração muda. Por isso, o terceiro ponto é: entrega o teu coração a Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o coração é enganoso, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, quando eu entrego o meu coração a Jesus, tudo isso muda. Olha o que diz Provérbios 23, 26. A palavra de Deus diz assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Quando eu entrego o meu coração a Ele, eu caminho nele. Porque o próprio Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através dele. E é interessante que Ele não diz ninguém vai ao Pai, mas diz ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Ele está no Pai. Então eu preciso dele. Ele disse: filho meu, dá-me o teu coração. Esse coração enganoso, esse coração sofredor, esse coração desesperançoso, esse coração que já desistiu de tudo, dá esse coração a mim. Dá para mim esse coração. Olha só, e para terminar, diz assim, em Romanos 8, 8 a 10. Mas o que diz? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, volta a falar em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Olha que interessante. Agora há pouco nós lemos que o coração é enganoso e que a boca pode tanto falar bênçãos quanto maldição. Mas a partir do momento que a palavra de Deus diz: filho meu, entrega o teu coração, olha como muda. Olha a situação. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. A partir do momento que está no seu coração, está na sua boca, porque você vai falar aquilo que está cheio do teu coração. Isto é a palavra de fé que estamos proclamando. É a palavra de fé. É exatamente isso que nós estamos proclamando, que você está ouvindo agora. Que você, meu amigo, que está nos acompanhando pela internet, você está também ouvindo esta palavra, a palavra que proclamamos, a palavra é Cristo Jesus. Esta é a palavra de fé que proclamamos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Só precisamos fazer isso. Eu preciso dar ouvidos à palavra de Deus e deixar ela penetrar no meu coração. Eu creio que essa palavra é verdade, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um dos caminhos. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu não sou uma das verdades, eu sou a verdade. E eu sou a vida. Não existem várias vidas, existe a vida eterna que está em Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. Então, quando eu creio, eu confesso com a minha boca. Quando eu creio no meu coração, eu confesso com a minha boca e eu sou salvo. O que é ser salvo? É sair do inferno? Não. A palavra salvo aqui se refere a tudo, é todo tipo de salvação, é a salvação da doença, a salvação da tristeza, é a salvação da opressão, da depressão, da angústia, de tudo aquilo que tem trazido derrota na sua vida, tudo. A partir do momento que eu confesso Jesus Cristo, eu sou salvo, pois com o coração se crê para a justiça. O que é justiça?
A justiça é o ato perfeito de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, tudo aquilo que eu e você não poderíamos conquistar, Jesus Cristo vem e conquista para nós e coloca em nossas mãos. Nós estávamos condenados e Ele se fez justiça. Ele conquistou tudo aquilo que nós tínhamos perdido. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. E agora nós somos mais que vencedores. E agora com a boca se confessa para a salvação. Eis a nossa chance. Então, por isso que o tema da mensagem aparentemente fica meio estranho, né? Ouça antes de falar. Receba essa palavra. E depois que teu coração está cheio da palavra de Deus, você vai falar aquilo que teu coração está cheio. Então ouça primeiro. Receba essa palavra e fale dessa palavra. Se existe alguém em nosso meio que precisa dessa palavra no seu coração, porque essa palavra é o próprio Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo, na realidade, é a palavra se fez carne e habitou entre nós. O próprio Jesus Cristo era a palavra, ele se encarnou para habitar entre nós. E através dele nós temos vida e vida eterna. E quando eu começo a ouvi-lo, quando essa palavra começa a penetrar no meu coração, ela muda completamente. Ela transforma tudo aquilo que era de tristeza, de angústia, em paz, em alegria. Por isso que a Bíblia, Jesus Cristo diz na Bíblia, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então é uma paz verdadeira, é uma paz que excede todo entendimento. Em Cristo, a palavra de Deus diz que em Cristo nós temos a alegria completa. Muitas vezes procuramos alegria em muitas coisas. Muitas vezes até nos decepcionamos com o próprio Deus, esperamos algo dele, esperamos algo de Jesus Cristo, aquilo que ele não prometeu, e nos decepcionamos. Mas quando damos ouvidos àquilo que ele tem falado para nós, começamos a deixar essa palavra penetrar em nossos corações, tudo isso muda. E eu quero abrir uma oportunidade. Se você deseja mudar, receber essa palavra, se você estava até decepcionado com Deus, por algum motivo, não sei qual, também não me interessa. Isso é você e Deus. Mas Deus falou com você essa noite. Jesus Cristo tocou a sua vida. Você percebeu que Ele está aqui, que Ele está falando com você. Não faça da mesma forma como aqueles discípulos fizeram. Convide Ele para estar com você. Convide Ele para fazer parte da tua vida. Entregue teu coração a Ele, entregue tua vida a Ele. Entrega teu caminho, a Bíblia diz em Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E tudo Ele fará. Como a gente tem falado, esse tudo Ele fará, isso era Velho Testamento, era no Salmo. Mas a Bíblia diz que Ele já fez tudo, a obra já foi completada, a justiça já foi feita. Então, só entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, creia no Senhor Jesus Cristo e toda a tua vida Ele muda nesse exato momento. Existe alguém no nosso meio que precisa fazer isso? Basta levantar a sua mão, é uma oportunidade, nós estaremos orando com você, declarando esse novo tempo na tua vida. Aqueles 2 discípulos não perderam a oportunidade. Embora eles tivessem caminhado com Jesus por muito tempo, mas eles ainda não o conheciam. Mas a partir do momento que eles conheceram, Jesus mudou a vida deles. E Ele muda a tua vida agora. E você que nos acompanha pela internet também. Se você deseja conhecer a Jesus Cristo, confessar a Jesus Cristo, eu vou fazer uma oração agora, e gostaria que quem quiser fazer a oração comigo, pode fazer. Você que nos acompanha pela internet também, colocando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você pode orar assim: Senhor Jesus, eu declaro que a partir deste momento,
Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Eu recebo o perdão dos meus pecados e perdoo todos aqueles que me ofenderam. E eu declaro que a minha vida agora pertence ao Senhor Jesus. A partir de agora, eu sou o templo do Espírito Santo. E eu não tenho mais nada com Satanás e seus demônios. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Se você que nos acompanha pela internet fez essa oração, ou se você que está aqui conosco fez essa oração, você pode estar falando comigo, e quem está nos acompanhando pela internet, você entra no nosso site, lá tem, você tem uma página no qual você pode entrar e colocar lá, eu fiz a oração, e nós estaremos entrando em contato com você o mais rápido possível, te orientando nesse novo passo que você deu na tua vida. Creia que a partir de agora, você é uma nova criação em Cristo Jesus. Amanhã, às 19 horas, teremos o nosso culto novamente. Continuem abençoados, tenham uma noite de paz, uma noite de alegria. Amém.